como se diz, tem que colocar na mão de Deus. Tem que ter fé, porque Deus cura todas as coisas. Deputado, vamos falar de política, né? Eu conversei na semana passada com o deputado federal Henrique Afonso, seu parceiro, seu colega em Brasília, e que até recentemente estava na Frente Popular e que hoje pode vir a ser seu vice nessa pré-candidatura ao governo do Estado. Ele deixou claro aqui que quem se viabilizar, ele é pré-candidato ao governo, mas se não se viabilizar, pode aceitar esse convite. O senhor já está trabalhando com essa hipótese bastante provável de que Henrique Afonso venha a compor a sua chapa como vice? Bom, Alain, o que eu acho é o seguinte, olha, se nós queremos bem ao Acre, se o que nos move é o amor ao Estado, a admiração à história do povo acreano, como foi ocupado esse pedaço de chão, como esse pedaço de chão virou Brasil, quando outros que hoje são estados da federação lutaram para se separar do Brasil, né, os seringueiros, as famílias que estavam aqui lutaram para pertencer ao Brasil. Então, se o coração da gente tiver animado em recompensar, em dar para o futuro do Estado a mesma gloriosa vida que teve no passado, essa coisa fantástica que o acreano fez para transformar esse pedaço de chão no Brasil, nós nos entenderemos. Nós temos uma aliança de pessoas que pensam muito igual, muito parecido, que temos semelhança envolvendo o PMDB, o PP, o PR do Iderley, enfim, PPS, PMN, 8 partidos. E eu disse dentro desses 8 partidos, eu me sinto, com 50 anos, eu me sinto preparado para governar o Acre. Agora, o meu nome não é imposição dentro desse grupo. Se o nome do Wagner Salles, que é meu amigo, se viabilizar, eu não teria o menor problema em ajudar o Wagner, que eu volto a dizer, meu amigo, eu tenho admiração por ele. O deputado Henrique, a saída dele do governo é algo muito importante. O Henrique é um político de luz própria. Eu fui deputado estadual, o Henrique era vereador em Cruzeiro do Sul, se elegeu 3 vezes deputado federal, e o Henrique é um político de luz própria. Ele nunca se elegeu pela estrutura de governo, embora fosse um dos fundadores da Frente Popular e um dos que ajudou a Frente Popular a ter agora 4 mandatos de governo do Estado. E a atitude que ele fez, a pergunta que deve ser feita, assim, veja, o Henrique, por que saiu do governo? O Henrique saiu do governo porque o governo do PT estacionou, esgotou, encerrou-se um ciclo. E o Henrique faz o mesmo movimento que fez o deputado federal Gladson Cameli. Saem de um governo que eles ajudaram a ser eleito e vêm compor conosco. O que é que eu posso dizer com relação ao Henrique, Alain? Eu gosto do Henrique, respeito o Henrique. O PV é um partido que agrega valores, não importa se tem um tamanho 1.000 filiados ou 500 filiados, importa que tem um grupo no PV de alta qualidade que agrega valores. E dentro dessa aliança, Alain, eu acho que ninguém entra maior ou menor do que ninguém. Não tem aqui, por exemplo, porque eu estava primeiro. Não. O Henrique, se depender de mim, eu já disse isso a ele, ele oficializa a vinda dele na quinta-feira, no meio de todos nós, e ele entra com o mesmo tamanho que eu tenho, com o mesmo tamanho que tem o Gladson Cameli, e esses partidos todos juntos, repito, se o objetivo é o amor ao Acre, a vontade de oferecer ao Acre uma alternativa de sucesso ao governo do Estado, que aponte para o progresso com liberdades democráticas, nós nos entenderemos e montaremos a chapa. Mas eu vou te responder de forma objetiva. Se eu for candidato a governador com o Henrique de vice, vai ser uma honra para mim. E o PMDB? Se eu for candidato a governador com o Wagner Salles de vice, vai ser uma honra para mim também. Essa é a grande questão, porque seu nome se apresenta como o principal, dentro desses 8 ou 9 partidos que compõem essa grande força, essa aliança de partidos que estão hoje na oposição à Frente Popular. No entanto, esse é um problema, uma equação que o senhor, que Gladson Cameli, que Wagner Salles e que Henrique Afonso vão ter que resolver. Como se resolve essa equação? Eu acho que tendo esse espírito de amor, em primeiro lugar, e responsabilidade ao Estado. Nós temos que, acima de tudo, oferecer ao povo acreano, às famílias acreanas, um projeto seguro e que aponte com clareza uma outra página na história do Acre, uma página de ascensão,
de progresso, uma página que a atividade econômica volte a funcionar, saia da estagnação, que liberte o Estado dessa forma petista de governar, junto com o Partido Comunista, que é uma forma inspirada nos movimentos autoritários do século passado, notadamente os comunistas, que governa querendo dominar tudo, dominar sindicato, dominar as igrejas, não concebe nenhum tipo de parceria que não seja uma parceria para subordinar. Hoje a eleição de DCE da nossa universidade é partidarizada, a eleição do reitor é partidarizada. Então, esse modo de governar, que tutela a economia, aumenta a carga tributária, aumenta a burocracia, concede benefício ao seu prazer, transmite ao empresário, transmite ao comerciante a ideia de que só quem for amigo do governo é que poderá receber um benefício. Isso é uma forma de dominar a sociedade, de ter o controle da sociedade. E o que é que nós tivemos como resultado nesses 16 anos? O Acre parou. Nós éramos a 21ª economia do país, estávamos no PIB em 21º, continuamos em 21º. Nós dependíamos quase 70% de repasses federais, continuamos a depender quase 70% de repasses federais. Temos problemas gravíssimos na educação, na segurança pública, que hoje as pessoas estão inseguras. Então, esse domínio da sociedade não veio com progresso, ao contrário. E aonde se instalou esta visão, no mundo e no Brasil, as coisas não deram certo. Então, em nome de libertar o Estado desse modelo opressor de governar e de propor uma atividade econômica rentável e realmente autossustentável, nós teremos que dar um jeito. Se eu dentro da aliança, Alain, eu olhei para os olhos do Wagner Salles, para os olhos do Gladson Cameli, para o Henrique Afonso, e no meio dos 8 partidos, e disse: eu preciso estar confortável. Eu posso não ser o candidato a governador. Agora, o que eu quero, que eu luto há anos, é para que nós oferecemos ao povo acreano uma alternativa confiável, segura, que não seja trocar 6 por meia dúzia, mas que seja um sinal de novo tempo. Eu reconheço que quando a Frente Popular foi um sinal de novo tempo, quando a Frente Popular ganhou a eleição. Uhum. Hoje é chegada a hora, de novo, de darmos um outro salto para o futuro melhor para as famílias acreanas. Então, se eu estou dizendo, Alain, que eu me subordino disciplinadamente a esse grupo, eu acho que todos os colegas também têm que estar imbuídos desse sentimento. O que é importante é que o candidato escolhido a governador, num processo transparente, limpo, ele seja o candidato de todo mundo. Na medida em que se eu for o candidato a governador dessa aliança, eu não vou ser mais o candidato a governador do PSDB, eu vou ser o candidato a governador de todos esses, e ganhando a eleição, não vou ser governador de quem me elegeu, vou ser governador do estado do Acre. Então eu quero que o PMDB, que eu gosto tanto, que eu tenho carinho, admiração, ninguém governa sem o PMDB, como é que você ganha eleição sem o PMDB, como é que vai governar sem o PMDB? Eu quero que o meu querido PMDB, assim como o PP, como o PR, como o PMN, todos nós e o PSDB, tenham no candidato escolhido o seu candidato. É isso que é importante. E olha, Alain, o espírito tem que ser aquele que fez reunir num café da manhã o Wagner Salles e o Henrique Afonso. Ali, o Wagner e o Henrique... Uma espécie de conciliação ali, né? E isso me emociona, Alain, porque é com esse espírito de superação que nós vamos ter a vitória. Que o Wagner Salles enfrenta hoje um processo de cassação, uma ação que foi impetrada pelo Henrique Afonso e pela coligação Frente Popular contra ele nas eleições passadas, em que ele hoje enfrenta essa luta na justiça e pode, inclusive, perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos. Aquela reunião foi um marco. É um marco, Alain, e é essa demonstração. O Wagner, com a sua família, eu sei o quanto sofreram e o quanto estão sofrendo. Eu estive ao lado dele na campanha de reeleição, acompanhei esses capítulos, né? E mesmo assim, com tudo isso, o Wagner dá uma demonstração de um gigante, né? E vai conversar com o Henrique e disse para mim, pelo telefone, me autorizando a convidar o Henrique para aquele encontro que fizemos aqui em Rio Branco, ainda há pouco tempo, acho que ainda em dezembro, né? E o Henrique foi ao encontro convidado
pelo Wagner, autorizado a mim que convidasse, ao Gladson também. Então o Wagner dá uma demonstração de imensa grandeza, porque ele sabe que é importante o Henrique, que é importante o PV, é uma soma importante. Nós sabemos a dificuldade que passamos para vencer do Henrique em Cruzeiro do Sul. E por mais que alguém queira menosprezar, não, porque era o candidato da frente, da estrutura, não é verdade. Nós sabemos que foi difícil vencer o Henrique em Cruzeiro do Sul na reeleição do Wagner, porque ele tem o eleitorado dele. O senhor tocou no ponto talvez mais sensível que vai ser debatido nessas eleições, que é o desenvolvimento do Acre. Um modelo de desenvolvimento que agregue a atração de recursos para o Estado, que agregue a geração de emprego e renda com sustentabilidade, que isso é muito importante, e com o foco nas potencialidades do Acre, que não adianta também inventar a roda. Tem que ver o que o Acre tem de potencial e como atrair e potencializar isso. Eu quero voltar para o segundo bloco falando a respeito disso, porque aqui mesmo no Gazeta Entrevista, o senhor me disse certa vez, Alain, nós da oposição não podemos cometer o erro de dizer que tudo que foi feito pela Frente Popular foi errado, não prestou. Eles acertaram muito, fizeram muitas coisas corretas. Só que nós temos um projeto alternativo. E é sobre esse projeto alternativo que eu quero que o senhor volte falando a respeito. No próximo bloco, a gente volta com o Márcio Bittar aqui no Gazeta Entrevista e também as perguntas dos internautas. Até já.